Bem-vindos, queridos alunos! Neste conteúdo programático sobre matemática voltada a concursos públicos, vamos explorar diversos fatores importantes para sua preparação. Se você ainda não faz parte da plataforma Quiz Concursos, aproveite esta oportunidade. Acesse agora quizconcursos.com, faça seu cadastro e garanta promoção exclusiva para alunos. Assim, você não perde nenhum dos conteúdos preparados especialmente para quem está comprometido com a conquista dos seus objetivos. Lembre-se, ao digitar quiz, é com Z e tudo em minúsculo. Venha fazer parte dessa jornada de sucesso você também. Bem-vindo ao nosso curso de matemática. Hoje vamos explorar um dos conceitos mais fundamentais da matemática, potenciação e radiciação. A matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo, como disse Galileu Galilei. A potenciação é uma operação que envolve multiplicar um número por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Por exemplo, se você quiser calcular 2 elevado à potência de 3, isso significa que você precisa multiplicar 2 por si mesmo 3 vezes, 2x2x2 igual a 8. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Ela envolve encontrar um número que, quando elevado a uma certa potência, dá um certo valor. Por exemplo, se você quiser calcular a raiz quadrada de 16, isso significa que você precisa encontrar um número que, quando multiplicado por si mesmo, dá 16. Pense em uma situação prática. Imagine que você está planejando um jardim e quer plantar uma árvore que cresça de forma exponencial. Você precisaria calcular a potenciação para determinar quanto espaço o jardim terá em alguns anos. Agora, faça um exercício de reflexão. Qual é a diferença entre potenciação e radiciação? Mini quiz. Qual é o resultado de 2 elevado à potência de 3? Resposta: 8. Qual é a raiz quadrada de 16? Resposta: 4. Vamos falar sobre a força dos expoentes, que é uma operação matemática fundamental. A força dos expoentes se refere à potenciação de um número, ou seja, multiplicar um número pela si mesmo várias vezes. Por exemplo, quando dizemos 2 elevado a 3, estamos falando da multiplicação de 2 por si mesmo 3 vezes, 2x2x2 igual a 8. Agora, vamos pensar em uma situação prática. Imagine que você tem um investimento que rende 10% de juros ao mês. Se você aplicar R$ 1.000,00 no primeiro mês e deixar o dinheiro render juros sem sair do banco, quantos reais terá no final de um ano? Isso é um exemplo de como a força dos expoentes pode ser usada em problemas financeiros. Pense nisso. Se você aplicar R$ 1.000,00 e receber 10% de juros ao mês, quantas vezes o seu dinheiro vai dobrar no final do primeiro ano? Mini quiz. Qual é a operação matemática que envolve multiplicar um número pela si mesmo várias vezes? Resposta: a força dos expoentes. Se você aplicar R$ 1.000 e receber 10% de juros ao mês, quantas vezes o seu dinheiro vai dobrar no final do primeiro ano? Resposta: 8 vezes. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Vamos explorar as propriedades fundamentais dos produtos e quocientes em potência. As propriedades fundamentais nos ajudam a simplificar expressões complexas, usando regras específicas para cada operação. Queremos entender como lidar com expoentes quando temos produtos ou quocientes de números elevados à potência. Vamos começar com o exemplo: 2 sobrescrito 3 vezes 4 sobrescrito 3. Aqui, podemos usar a propriedade do produto das bases iguais, que nos diz para somar os expoentes. Então, 3 mais 3 igual a 6, e nosso resultado é 2 vezes 4. Agora, pense, como você aplicaria essa regra em uma expressão mais complexa? Mini quiz. Qual a propriedade que deve ser usada para simplificar 3 sobrescrito 2 vezes 5 sobrescrito 2? A. Soma dos expoentes b, subtração dos expoentes c, multiplicação dos expoentes. Resposta: A. Soma dos expoentes. Qual é o resultado de 4 dividido por 2? Resposta: 4 dividido por 2, igual a 2, que é igual a 1. Agora, vamos resumir. As propriedades fundamentais nos ajudam a lidar com expoentes em produtos e quocientes. Com essas regras simples, podemos simplificar expressões complexas e encontrar soluções precisas. Vamos explorar os casos de expoentes em matemática.
O primeiro caso é quando um número, exceto zero, é elevado a zero e resulta em 1. Por exemplo, se você levantar 2 à potência de zero, o resultado será 1. Agora vamos pensar, qual seria o resultado de elevar 5 à potência de zero? Pense nisso por um momento. Mini quiz. Pergunta 1. Qual é o resultado de elevar 3 à potência de zero? Resposta. Uma pergunta 2. Qual é o resultado de elevar 0,5 à potência de zero? Resposta. 1. Agora vamos para o próximo caso. Quando um número é elevado a um expoente negativo, precisamos inverter a base e tornar o expoente positivo. Por exemplo, se você levantar 2 à potência de menos 2, precisa inverter a base e tornar em 1 dividido por 22. Vamos pensar, como resolver 52 à potência de menos 20? Pense nisso por um momento. A origem dos números é um tema fascinante, especialmente quando abordamos conceitos como raiz quadrada e raízes cúbicas. A radiciação é uma operação fundamental nesse contexto. Ela consiste na busca da base que gerou a potência. Imagine que você tem o número 16 e quer saber qual é a base que, elevado à potência de 2, resulta em 16. Aqui está um exemplo prático. Se você tiver o número 9 e quiser encontrar a base que, quando elevada à potência de 2, resulta em 9, você pode usar a fórmula da radiciação. Agora, é hora de refletir sobre isso. Qual é o conceito fundamental por trás da radiciação? Como podemos aplicar essa ideia prática na nossa vida cotidiana? Mini quiz. Qual é a operação inversa da potenciação? Resposta. Radiciação. O que buscamos ao realizar uma radicação? Resposta. A base que gerou a potência. A radiciação é um conceito essencial para entendermos melhor os números e suas relações. Com a prática, você se tornará cada vez mais confortável com essa operação fundamental. Agora vamos falar sobre as propriedades dos radicais, que são fundamentais para simplificar cálculos complexos em geometria e funções. As raízes de um produto podem ser separadas, ou seja, se você tem uma expressão como AB, pode dividir os radicais. Por exemplo, 12 pode ser separado em 4 e 3. Isso facilita a resolução de problemas que envolvem produtos de radicais. Outra propriedade importante é a raiz de um quociente, que separa o numerador e denominador. Por exemplo, se você tem uma expressão como AB dividido por C, pode separar os radicais do numerador e denominador. Isso ajuda a simplificar cálculos que envolvem divisões de radicais. Agora é sua vez. Qual é o resultado da raiz de um produto? Por exemplo, se você tem AB, qual é o resultado? Mini quiz. Qual é a propriedade das raízes de um produto? A. Separa os radicais B, separa o numerador e denominador C, dívida o índice e expoente pelo mesmo número. Resposta. A. Separa os radicais. Qual é o resultado da raiz de um quociente? A. Separa o numerador e denominador. B. Separa os radicais. C. Dívida o índice e expoente pelo mesmo número. Resposta. B. Separa os radicais. Agora que você aprendeu sobre as propriedades dos radicais, lembre-se de aplicar essas regras para simplificar cálculos complexos em geometria e funções. Vamos explorar a conexão entre potência e raiz. A potência é uma operação matemática que envolve multiplicação sucessiva. Por exemplo, 2 elevado a 3 significa 2 multiplicado por si mesmo 3 vezes, resultando em 8. Já a raiz é a operação inversa da potência, ou seja, encontrar o número que, elevado à potência de um dado expoente, dá origem a outro número. Por exemplo, se buscamos a raiz quadrada de 16, estamos procurando por um número que, multiplicado por si mesmo, dê 16. Agora, pense, em que situações podemos usar essa conexão entre potência e raiz? Mini quiz. Qual é o resultado da potência 2 elevado a 4? Qual é a raiz quadrada de 25? Respostas. 16,5. Agora, vamos resumir. A conexão entre potência e raiz é fundamental para entender operações matemáticas mais avançadas. Lembre-se: onde houver uma raiz, existe uma potência escondida. Vamos aprender a simplificar radicais passo a passo. A ideia é transformar expressões complicadas em formas mais fáceis de calcular, usando algumas regras simples.
Agora vamos ver como fazer isso com o exemplo da página 8. O primeiro passo é factorizar o número sob a raiz quadrada. Nesse caso, temos 12 que pode ser escrito como 27 menos 3. Isso nos permite aplicar uma propriedade importante. Quando temos uma expressão no formato V, A mais B, podemos separá-la em V, A, vezes V, B. No nosso exemplo, isso significa que podemos escrever V, 27 menos 3, como V, 27, vezes V, menos 3. Agora vamos separar os radicais e cortar o expoente. Isso nos dá a forma simplificada da expressão original. Lembre-se de que, se o expoente for igual ao índice da raiz, podemos sair do radical mini-quiz. Qual é o primeiro passo para simplificar radicais? O que acontece quando o expoente for igual ao índice da raiz? Respostas: 1. Fatorizar o número sob a raiz quadrada. 2. Sai de casa, raiz. Agora você já sabe como simplificar radicais. Continue praticando e logo estará dominando essa habilidade. Vamos explorar a expressão matemática apresentada na questão de concurso da VUNESP. A expressão em questão é uma fração, resultante da divisão entre dois números. No entanto, para simplificá-la, podemos usar uma propriedade interessante. Quando dividimos um número por outro que difere dele apenas pela soma ou subtração de um valor constante, podemos simplificar a divisão multiplicando o numerador pelo inverso do denominador. Nesse caso, temos 915 dividido por 913. Podemos observar que 915 é igual a 913 mais 2. Portanto, podemos usar essa propriedade para simplificar a expressão. Agora, vamos aplicar essa regra e verificar se conseguimos chegar à resposta correta. Pergunta de reflexão: como você faria para simplificar essa divisão? Mini quiz. Qual é a regra utilizada para simplificar a divisão? Como podemos simplificar a expressão 915 dividido por 913? Respostas: multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Observando que 915 é igual a 913 mais 2. Fechamento. Com essa regra, você pode simplificar muitas divisões difíceis e chegar às respostas corretas. Hoje vamos explorar o conceito de radicais e como lidarmos com expressões que envolvem essas operações. Vamos começar entendendo a ideia fundamental de que não podemos somar radicais diretamente, a menos que sejam idênticos. Agora vamos aplicar essa regra em um exemplo prático, x igual a v50 mais v18. Aqui está como simplificar essas expressões antes de somá-las. v50 igual a v25 menos 2, igual a 5v2 e v18 igual a v9 menos 2, igual a 3v2. Portanto, a soma é 5v2 mais 3v2 igual a 8v2. Agora é sua vez. Pense em uma situação onde você precisaria simplificar radicais antes de somá-los. Mini quiz. Qual o valor de x na expressão x igual a v64 mais v16? Se v12 mais v18 igual a 15v2, qual a razão entre v12 e v18? Respostas: 20v2 3 dividido por 5. Aqui vai o roteiro para a página 11. Você já percebeu como seu aprendizado está evoluindo? É normal sentir que o esforço é grande no início, mas com o passar do tempo e as práticas realizadas, os resultados começam a aparecer de forma mais rápida. Isso se deve ao fato de que quanto mais você treina, mais seu cérebro se torna eficiente em processar informações e realizar tarefas complexas. Por exemplo, imagine um atleta que está se preparando para uma corrida. No início, ele precisa se esforçar muito para correr determinada distância, mas com o tempo e a prática, seu corpo se torna mais eficiente e consegue alcançar melhores resultados sem tanto esforço. Agora é sua vez de refletir. Qual foi o momento em que você percebeu um grande progresso no seu aprendizado? Qual habilidade ou conhecimento adquiriu com mais facilidade após a prática? Mini quiz. Quanto mais você treina, mais rápido os resultados aparecem. O esforço é exponencial e aumenta à medida que se avança. Respostas: 1. Sim. 2. Não. Lembre-se de que o aprendizado é um processo contínuo e que a prática é fundamental para alcançar seus objetivos. Agora que terminamos o módulo 2, é hora de refletir sobre os aprendizados adquiridos.
Você percebeu como a lógica matemática pode ser aplicada em diferentes áreas da vida? Isso é fundamental para entender conceitos mais avançados. A razão, proporção e regra de 3 são ferramentas poderosas que permitem resolver problemas complexos. A razão é uma relação entre dois números, enquanto a proporção é um relacionamento entre duas ou mais razões. Já a regra de 3 é usada para encontrar valores desconhecidos em situações de compras e medidas. Por exemplo, imagine você precisando comprar roupas para um amigo que tem 1,7 metros de altura. Se o preço da camisa é R$ 50 e a medida recomendada é de 1,60 metros, você pode usar a regra de 3 para calcular quanto dinheiro gastará em total. Pergunte-se: como você planejaria aplicar esses conceitos em sua vida cotidiana? Mini quiz: qual é o objetivo da razão? Quais são as principais ferramentas abordadas no próximo módulo? Respostas: estabelecer uma relação entre dois números. Razão, proporção e regra de 3. Agora que terminamos essa aula, lembre-se de que prática é fundamental para dominar esses conceitos. Vamos continuar aprendendo juntos. Vamos falar sobre a representação de números decimais em problemas matemáticos. Os números decimais são usados para expressar quantidades que têm partes fracionárias, como 3,5 ou 0,25. Eles são fundamentais em muitas áreas da vida, como finanças e ciências exatas. Imagine você precisando calcular o preço de um produto que custa R$ 12,99. Você precisa saber como lidar com esses números decimais para fazer a conta corretamente. Por exemplo, se você tiver R$ 10,00 e quiser comprar esse produto, você precisará ter mais R$ 2,99. Pense por um momento: como você faria essa conta em uma situação real? Mini quiz: qual é o significado dos números decimais? A. Representam quantidades inteiros. B. Representam quantidades com partes fracionárias. Resposta: B. Representam quantidades com partes fracionárias. Em que áreas da vida os números decimais são usados? A. Somente em matemática. B. Em muitas áreas, como finanças e ciências exatas. Resposta: B. Em muitas áreas, como finanças e ciências exatas. Agora, vamos refletir sobre a importância de lidar com números decimais de forma correta. Eles podem parecer complicados, mas são fundamentais para resolver problemas reais da vida. Que alegria ter você até o final desta jornada inicial! Agora você já sabe um pouco do que vamos aprender juntos ao longo desse caminho. Se ainda não acessou o site, faça isso agora mesmo, cadastre-se e escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades. Lá você encontrará simulados exclusivos que vão ajudar na sua preparação e aumentar suas chances de conquistar o cargo tão desejado. Um forte abraço e nos vemos na plataforma!